Galera, UniOeste Paraná, prova de 2018, questão 18. Olha o que fala ali a questão. O Conselho Nacional de Trânsito, ele recentemente alterou a resolução que regulamenta o valor do nível sonoro permitido que poderia ser emitido por um veículo automotor. A norma antiga, no seu primeiro artigo, diz, que a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza o som será permitida nas vias terrestres, aberta à circulação em nível sonoro não superior a 80 decibéis, medidos a 7 metros de distância do veículo. Beleza, então esse conteúdo aqui a gente já lembra lá de logaritmo, né? Porque essa parte da acústica, ela fala sobre potência sonora, intensidade sonora e nível sonoro. Eu já vou colocar as fórmulas ali. E daí ele fala, olha, considerando um alto-falante como uma fonte pontual isotrópica de som, né, o som com as mesmas características, ele emite onda sonora esférica, olha lá, esférica, então a gente vai ter que saber a área de uma esfera, assinale a alternativa correta, que indica a potência mínima que deve ser possuir para produzir um nível sonoro de 80 decibéis a 7 metros de distância. Ele colocou ali que o I0 é o limiar da audibilidade, é 10 a menos 12 watts por metro quadrado, e o π é igual a 3. Então, o que a gente tem que saber desse conteúdo aqui, gente? É um conteúdo que geralmente a gente passa bem rápido, que ele é um tópico só dentro da acústica, mas que ele é muito importante porque o pessoal geralmente tem medo de logaritmo. E é bem tranquilo o conteúdo, mas o que pesa aqui mais é a matemática. Então, a gente tem que pensar, gente, primeira coisa que é a mais fácil. O nível sonoro, ele é medido em decibéis, que é essa fórmula aqui, ó. Os decibéis, eles correspondem a 10 vezes o logaritmo, na base 10, de uma intensidade sonora dividido pelo limiar da audibilidade que ele passou aqui, ó, que é 10 a menos 12. Eu ainda achei que a UniOeste foi muito tranquila porque ela passou esse valor. Se fosse uma banca um pouquinho mais rígida, ele pensaria que você tem que descobrir, você tem que saber esse valor de cabeça. O limiar da audibilidade é 10 na menos 12 watts por metro quadrado. E o limiar da dor é 1 watt por metro quadrado. São dois valores que geralmente a gente pede para os alunos decorarem, porque às vezes a prova pode não passar isso. Então, o que é esse decibel? É o nível sonoro. Então, ele passou aqui, ó. Qual que é o nível sonoro? 80 decibéis. E olha só, a gente consegue, com esse nível sonoro, calcular a intensidade do som. E olha que legal, gente. A intensidade do som, ele corresponde a uma potência sonora sobre a área de superfície que a gente tem que pensar que o som, quando ele expande como se fosse uma bexiga. Então, ele enche e ele vai superficialmente para todos os lados ao mesmo tempo, como se fosse essa esfera que ele falou aqui, ó. Ele colocou aqui. Considerando, então, as ondas sonoras são esféricas. Então, essa área aqui é outra coisa da matemática. É a área de uma esfera. E ela corresponde a 4π vezes o raio ao quadrado. Então, são outras coisas, outro detalhezinho que a gente fala para os alunos decorarem, né? O som, ele tem uma área esférica, né? Que ele vai se expandir como se fosse um balãozão. Então, ó, olha o que ele pediu. Ele quer saber, gente, ó, qual que é a potência mínima que deve produzir para ter um som de 80 decibéis a 7 metros de distância. Então, se você observar a fórmula, eu tenho que primeiro calcular, ó, a intensidade sonora, né? Esse valor aqui que eu vou fazer de azul, ó, tem que calcular de azul, não de rosa, né, professor? Ó, tem que fazer esse som de azul aqui, ó, para a gente jogar nessa fórmula e a gente calcular o P, porque o raio eu tenho que vale 7 metros, entendeu? Então, a gente vai fazer a continha ali primeiro do logaritmo. Então, olha só, vou copiar a fórmula para vocês verem ali, ó. Então, o meu som em decibéis, vou fazer de vermelho, ó. Decibel, ele vale 10 vezes o log da intensidade sonora dividido pelo limiar da audibilidade, que vale aquele valor que ele passou no enunciado. É muito simples essa conta, gente. Acompanha o raciocínio comigo. Ó, quanto que vale o nível sonoro que ele falou? 80. Deixa eu tirar o corretor aqui. Ó, vale 80. Isso vale igual a 10 vezes o logaritmo de quanto? De I, que é o valor que eu não sei, sobre 10 elevado a menos 12. Ok, como que eu faço a conta, prof? Vou simplificar esse 10 com 80, ele vai dar 8. Então, eu vou colocar aqui, ó, 8 logaritmos
eu já vou colocar a base aqui, ó, quando não tem base é 10, né? De I, e olha só, gente, isso aqui é uma divisão de base 10, se você não tá ligado, ó. Aqui, ó, é a mesma coisa que ter 10 elevado a zero. O que eu faço com isso? Eu subtraio os expoentes. Então, ele vai ficar log de I, daí eu faço o quê? 0 menos 12. Então, aqui ele vai ficar 10 elevado a zero menos 12. Isso é uma propriedade logarítmica. Vou puxar aqui em cima para você ver. Então, ele vai ficar 8. Isso é igual a logaritmo na base 10 de 0 mais 12 de I vezes 10 elevado a 12. Agora vem a matemática. A física, gente, foi só você fazer a interpretação do log. Agora vem a parte legal. Você tem que lembrar da matemática que existe o log na base A de um valor B, isso é igual a x. Então, se eu pegar e levar o A elevado a x, tem que ser igual a B. Isso aqui é básico da matemática. Então, ó, quem que é o valor de A? O valor de A é o 10. Quem que é o valor de x? É o 8. Então, olha só. 10 elevado a 8 tem que ser o valor do meu logaritmo, que é igual a I vezes 10 na 12. Esse aqui, ó, é o meu B. Esse aqui é a minha base do logaritmo. E esse aqui é o x. Então, ele ficou 10 elevado a 8, a elevado a x, igual a b. E aqui ficou muito mais fácil de fazer, porque, ó, é só você dividir as bases 10 ali, ó. Então, ele vai ficar 10 elevado a oitava, dividido por 10 elevado a 12. Então, isso aqui é só subtrair as bases, 8 menos 12, dá menos 4. Unidade, watts por metro quadrado. Então, olha só que massa, gente. A intensidade sonora que cria 80 decibéis é 10 a menos 4 watts por metro quadrado. Agora eu vou ter que fazer o quê? Só jogar na fórmula da intensidade aqui, que é o I igual P sobre A. Então, vai lá. A intensidade sonora, ela vale 10 na menos 4. Eu quero calcular a potência. E a área vai ser a área da minha esfera, né? Ó, a área superficial da esfera, que é 4 vezes o π, que vale 3, vezes o 7 ao quadrado. Então, fazendo essa continha ali, ó, ele vai ficar 4 vezes 3 dá 12, vezes 49. Vai ficar 4 vezes 3, que dá 12, vezes 49, isso vai dar 588. Passa lá multiplicando, então vai ficar 588 vezes 10 na menos 4 watts. Então, essa potência, eu vou tirar duas casas da vírgula, vai ficar 5,88 vezes 10 na menos 2 watts. Então, a resposta correta é a letra A. Então, olha só que legal. A 7 metros de distância, a potência sonora máxima permitida para que gere 80 decibéis é 5,88 vezes 10 a menos 2. Então, assim, gente, eu de verdade, eu acho que essa questão aqui só resolve quem sabe fazer logaritmo. E essa aqui, ó, é o básico para você fazer essa questão da física. Então, dá uma estudada nas propriedades logarítmicas, porque a física nessa parte quase nem foi necessária, né? Era só você interpretar e jogar na fórmula da matemática.